Olá, meus queridos talmidins, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos chegando à nossa última aula da jornada do Talmidim, a 9ª aula, e hoje nós vamos falar sobre o tema Enviados para Frutificar. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o nosso mestre maior, ele disse aos seus discípulos: "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, vos dei autoridade para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça." Só nesta curta frase que o mestre disse estão embutidos pérolas preciosas, princípios preciosos. Então aqui diz que não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E além de nos escolher, Ele nos nomeou, nos deu autoridade. Para quê? Para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo do meu ministério de anos, discipulando, cuidando de vidas, é que o verdadeiro discípulo, o discípulo genuíno, o que tem um coração de filho, ele frutifica, ele deixa frutos por onde passa. Nos departamentos, nos GVs, na igreja, na família, ele frutifica. Toda árvore saudável, ela frutifica, não é? Nesse momento em que eu estou gravando esta aula, eu estou em meio à natureza e eu estou de frente para vários pinheiros araucárias, não é? E esses pinheiros, eles produzem o pinhão. O pinhão é o fruto, né, da araucária. Então toda árvore sadia dá bons frutos e muitos frutos. Você percebe que ao passar pelas rodovias, viajando, ou ir no supermercado, em determinada época do ano, você vai encontrar pinhão à vontade, à venda. Você encontra o pinhão cozido, você encontra o pinhão para cozinhar. É algo do nosso estado, não é? Mas é fruto de uma árvore. Então, nós devemos ser estas araucárias de Jesus, né? Que onde estivermos, vamos dar frutos. E na época você chega embaixo da árvore de araucária, o chão está forrado de pinhão. Você enche sacos e sacos de pinhão. É o que as pessoas do sítio fazem, depois vão vender à beira da BR. Então nós precisamos dar frutos, não é? E nós chegamos ao fim da jornada, mas o fim de um ciclo é o início de outro. Um talmidim, ele não conclui um curso, ele entra em uma nova fase de vida. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que não existe o fim de um discipulado. Ah, apóstolo, quando é que termina o discipulado? Eu sinto dizer para você, ele não termina. Logo na primeira aula ou segunda, eu falei aqui que eu ainda sou um talmidim, que eu ainda tenho um espírito de aprendiz, sede de aprender com outros mestres. E um dos nossos alunos achou isso muito impactante. Ele disse: "Isso me tocou profundamente, né? Ouvir você dizer, apóstolo, que ainda é um talmidim depois de 45 anos de ministério." Claro que sou, devo ser, não é? Então não existe um final. É lógico que eu estou hoje num nível, num ciclo diferente de discipulado. Não é mais aquele da época que eu me converti, da época que eu estava aprendendo a ser um voluntário na obra. Hoje é um discipulado a nível ministerial, mas eu estou sempre aberto para aprender, né? Assim como os discípulos de Jesus, eles passaram de aprendizes a apóstolos, agora
cada um é chamado a ir e frutificar. Você que fez este curso, o que você aprendeu aqui pode não ser muito, nós só arranhamos a superfície do que é ser um talmidim, mas você já aprendeu muito e você pode passar para frente, né, na sua igreja, no seu departamento, no seu GV. Você é formado para representar Jesus na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de vida, em todos os lugares. Então, um discípulo que apenas aprende, mas nunca aplica, ele pode ser considerado um consumidor espiritual. Ou seja, a pessoa que só consome. A maturidade se revela na obediência e na transmissão. Eu vou até repetir para você essa pérola, que a maturidade, ela se revela na obediência aos princípios da palavra de Deus, a sua liderança, e em você transmitir, repassar aquilo que lhe foi passado. Muitos de vocês não têm noção do que seja um poço, uma mina d'água. Um poço, por exemplo, se você deixa aquela água do poço parada, não tira, ela vai ficando uma água salobra, uma água ruim, uma água que não serve para nada, uma água choca. Mas quando você tira aquela água e bebe, dá para outro beber, surge água nova. Assim deve ser o talmidim, uma fonte. Quanto mais água ele dá, quanto mais conhecimento ele dá, mais água nova vem para ele. Semana passada, um talmidim estava me falando a respeito de um perfil de pessoas que ele muitas vezes vê, e até mesmo dentro da igreja. Aquela pessoa que não quer compartilhar o que ela sabe com o outro, não quer ensinar o que ela sabe. Sabe-se lá por quê, né? Se a pessoa ela não quer que o outro saiba para tomar o lugar dela. Cada um tem seu motivo. E o conhecimento novo não vem porque ela não compartilha o que ela já aprendeu com outras pessoas. E a gente entende também que a neurociência, ou neurocientificamente, eu gosto muito da neurociência, que é a ciência que estuda o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa que Deus nos deu. O conhecimento, ele só se consolida, ele só se firma quando é ensinado ou praticado. A repetição com propósito, intencional, cria novas conexões cerebrais que fortalecem o hábito da pessoa servir. Traduzindo em miúdos para você, você só aprende mais, só grava o conhecimento quando você ensina. Eu e a minha esposa, nós temos um costume, não é, de compartilhar, um ensinar para o outro as revelações que Deus nos dá. Por exemplo, Deus me dá uma revelação para fazer um sermão, uma revelação na palavra, né? É uma expressão que a gente fala quando a gente pega algo rema ali que nos toca, a gente diz, é uma revelação na palavra. E eu compartilho com ela, eu prego para ela aquilo que eu vou pregar na igreja, ela prega para mim aquilo que ela vai pregar na igreja, e assim ela consegue o quê? Consolidar aquela revelação que Deus deu para ela no seu espírito. Porque, por exemplo, para mim, quando eu ministro o sermão, a gente chama de sermão verde, é aquele sermão que não amadureceu ainda, que você está pregando a primeira, segunda vez. Eu mesmo, quando ministro a primeira vez, eu consigo gravar ponto por ponto e vírgula por vírgula aquilo que eu ensinei. Então está gravado ali. Isso aprende também, por exemplo, nós estamos aprendendo inglês. Então nós estamos adquirindo o hábito que de eu ensinar o que eu aprendo para ela e ela ensinar o que aprende comigo, porque assim a gente grava as palavras novas, aquilo que a gente aprendeu no inglês.
não é? Então não tem melhor maneira de você aprender do que você pegar isso que você está ouvindo de mim agora e passar para alguém, né? Você, olha, eu quero que você sente, escute o que eu aprendi. Então o que eu estou falando para você não vai gravar em você depois de você me ouvir agora, mas vai gravar quando você ensinar alguém isso que você... Então quando você dá uma aula, você aprende aquilo que você está ensinando para os seus alunos. Meio maluco, não é? Mas é o nosso cérebro. A neurociência diz que ele funciona assim. Ou então quando você pratica. Quando você pratica, você consolida o conhecimento. Então, se você ouve um sermão na igreja e não pratica aquilo, e não sai dali, você não transmite para alguém, você não gravou. E se você não pratica, você também não gravou, foi pura perda de tempo. Vai restar para você 5%, 1% daquilo que você ouviu. E nós temos que entender que nós somos o povo da cultura da multiplicação. Jesus não treinou multidões, ele treinou 12 para que alcançassem multidões. Ele treinou 12 para que alcançassem multidões. Vou repetir de novo. Ele treinou 12 para que alcançassem multidões. Então, assim, é muito importante, eu tenho visto ao longo dos meus anos de ministério, que as pessoas que eu treinei, que foram discípulos que passaram no teste do discipulado genuíno e verdadeiro, eles estão influenciando uns centenas, outros dezenas, outros milhares. Eles estão influenciando pessoas. É como se eu, por tabela, estivesse influenciando milhares de pessoas, mesmo sem ter milhares de pessoas dentro da igreja que eu sou pastor. Então o discipulado, ele é maravilhoso por causa disso, porque você está influenciando maridos a serem maridos melhores, pais a serem pais melhores, esposas a serem esposas melhores, não é? Filhos a serem filhos melhores, obreiros a serem obreiros melhores, enquanto você está ensinando o que você aprendeu e o que você está vivendo. No discipulado não tem essa história de falar assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. As pessoas vão unir as duas coisas, elas vão... Então, se você manda fazer e não faz, simplesmente as pessoas não terão vontade de fazer, verão você como uma pessoa falsa, hipócrita, que ensina uma coisa e vive outra. Então a gente precisa transmitir aquilo que a gente consegue viver. Mas eu não consigo viver tudo. E às vezes eu preciso ensinar, por exemplo, a pessoa a orar, mas eu não oro tanto. Então, como você fala? Fala assim, olha, o certo é isso. Eu ainda estou crescendo nisso. Eu ainda vou orar mais do que eu oro. Mas eu quero que você entenda que a oração é assim, 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 assim. Então, o que acontece? A pessoa sabe que você não está vivendo completamente uma coisa, mas você se compromete ao falar e viver, e você não está sendo hipócrita de dizer que você é o cara que mais ora na face da terra e o outro também tem que orar. Você entende o que isso quer dizer? Então, multiplicar é reproduzir caráter, princípio e visão, não apenas eventos, não é? A multiplicação saudável vem de ambientes saudáveis. Lembra da lição do purê de batata? Não é? Eu vejo mesmo na nossa igreja hoje, a gente tendo as panelinhas curadoras, as panelinhas saudáveis, as panelinhas terapêuticas, não é? Só para quebrar o estigma de que panelas é coisa negativa. Ou seja, os GVs, os departamentos e as pessoas se amalgamando ali, não como um monte de batatas num pacote, mas como um purê de batatas, ou seja, todas já foram
cozidas, descascadas e agora estão sendo misturadas como um purê de batata. A gente vê isso na nossa igreja acontecendo aos poucos e em breve toda a igreja viverá essa realidade, não é? Então, assim, é um ambiente saudável cura. Um ambiente saudável, as pessoas chegam e já são curadas também, elas dizem, opa, aqui tem amizade, aqui tem unidade, aqui as pessoas não são perfeitas e nem são santarronas, mas são pessoas que elas são alegres, elas se preocupam umas com as outras, elas vivem em unidade, não é? Então esse é o ambiente saudável. E a gente deve reproduzir esse ambiente saudável dentro da nossa casa, na empresa onde a gente vai. Não importa que a empresa seja um ambiente tóxico, eu sou alguém que vai tirando essa toxicidade do ar com o meu comportamento, né, com as minhas ideias. Então, a gente tem que entender que o discipulado termina como processo de formação, mas continua como estilo de vida. Então, por exemplo, existe o discipulado para o novo convertido. Vai terminar esta fase de discipulado para o novo convertido como processo de formação, mas ele vai continuar num outro nível como um estilo de vida. Nós nunca vamos deixar de discipular e nem nunca vamos deixar de ser discipulados. Assim como eu, 45 anos depois, estou aberto para o discipulado. A jornada do Talmidim, o aluno ele percorre um caminho como início, meio e fim. Há lições, há prazos, tarefas e avaliações. E essa etapa que eu estou falando termina quando o discípulo assimilou, entendeu os fundamentos da fé. Eu estou falando de fundamentos, de rudimentos, do A, E, I, O, U, do ABC da fé e da visão da igreja local. Termina quando desenvolveu hábitos espirituais e relacionais saudáveis. Ele passou de ouvinte para ser aquele praticante da palavra. Entendeu? São fases. São ciclos, são degraus que a pessoa vai subindo na fé cristã. Mas o discipulado não acaba aí. Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Ou seja, ser discípulo é um estado permanente de aprendizado e dependência de Cristo. É você aprender eternamente. E vamos dizer a verdade, quando você pega gosto, sabor pelo aprendizado, pelo conhecimento, você não vive sem mais. Você está querendo sempre aprender mais a respeito, primeiramente, e o mais importante, da palavra de Deus. Mas de repente você começa a querer aprender também técnicas maravilhosas que tem de você entender a palavra. Você vai querendo fazer um instituto bíblico, um seminário teológico. Você vai querendo aprender mais. Porque a verdade, gente, é que quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente ignorante diante da sabedoria inesgotável de Deus. Quanto mais eu vou aprendendo, 45 anos aprendendo, hoje eu posso dizer como dizia o filósofo, né? Tudo que sei é que nada sei, não é? Apesar de tanto conhecimento adquirido, e eu sempre, além de ler muito, eu fui sempre um autodidata, eu aprendi por minha conta, fiz já 2 graduações, 2 faculdades, mas antes de fazer essas faculdades, sempre fui um autodidata. E um dia um professor me falou assim, viu que eu estava muito acima da média e tudo, em conhecimento, ele disse assim,
O fato de você não ter cursado antes essas graduações te levou a mergulhar por conta própria numa água mais profunda do que a universidade proporciona hoje. Por isso você tem. Eu achei aquilo interessante. Veio dizer como foi bom para mim e como é bom para mim eu buscar conhecimento sem estar num banco de faculdade, né? E eu gosto de conhecimento a respeito de tudo. Eu gosto de ter conhecimento a respeito de tudo. Por quê? Porque eu sou o mestre, o ensinador. O ensinador precisa saber a respeito de tudo. Então, se alguém fala comigo sobre saúde, eu não sou médico, mas eu tenho conhecimento na área de saúde. Por quê? Porque desde os meus 18 anos, eu sou ligado em aprender sobre a cura pela natureza, fitoterapia, né, a cura pelos chás. Então, quando eu fui missionário no Amazonas, eu ajudava as pessoas que não tinham acesso à farmácia no meio das matas, com remédios práticos desse jeito. Me serviu, salvou vidas de pessoas com malária, com doenças graves lá, leishmaniose e tantas outras. Eu não sou médico, mas eu tenho conhecimento sobre isso e numa emergência eu posso ajudar pessoas com isso, não é? E tanto é que eu sou, desde os meus 18 anos, muito ligado no cuidado com o meu corpo. Então hoje, com 63 anos, eu tenho uma saúde muito boa, uma energia invejável, não é? Eu sou capaz de virar meses trabalhando sem sentir exaustão física, né? E o meu trabalho é um trabalho que envolve o emocional e o mental e que exige muito do físico também. Então, eu entendo bastante sobre neurociência. Eu não sou neurocientista, mas eu entendo muito sobre neurociência, sobre como funciona o cérebro. Eu leio muito sobre isso. E assim, várias e várias ciências eu sei por quê. Porque eu tenho que ensinar. Eu sei muito sobre a cura interior, não é? Sobre cura da alma. Há muitos anos eu estudo sobre isso. Primeiro porque eu tive que tratar da minha alma, né? Das minhas emoções. Então, assim, o Talmidim nunca deixa de aprender. Nunca deixa de aprender. Por exemplo, sempre tem algo novo, uma ciência nova, e a gente vai aprendendo. E o discipulado, basicamente, o discipulado básico, ele se completa quando o discípulo se torna um discipulador. Agora eu estou discipulando meia dúzia, então não precisa ser discipulado. É agora que você precisa continuar sendo discipulado. E uma das características do discípulo é a sua transparência para com seu discipulador. O meu discipulador, ele é pastor de milhares e milhares e milhares de pessoas e de milhares de pastores, mas toda vez que ele pega a palavra para pregar, a frase dele é esta: eu só sou o que sou por causa da minha liderança, dos meus discipuladores. Ele é um homem que poderia dizer assim: eu sou o que sou porque eu estudei, porque eu isso, eu aquilo. A primeira coisa, aquilo já trata a sua lealdade, sua obediência, sua fidelidade. Ele sempre repete, para servir como exemplo também para os seus discípulos. Eu só sou o que sou por causa dos meus discipuladores. Então, a gente nunca deixa de ser discipulado. Jesus não disse apenas aprendei de mim, mas ele disse ide e fazei discípulos. O verdadeiro fim do discipulado é a multiplicação. Você só vai me convencer que você é um bom discípulo, um genuíno discípulo, quando você está reproduzindo tudo que você aprendeu de mim noutra pessoa. Quando eu ver o teu filho, a tua filha, aí eu vou dizer, ele, né, foi aprovado. Isso é o certificado, a multiplicação. Quando o discípulo começa a cuidar de outros, mesmo de forma simples, em um grupo de vida, numa conversa, oração, ele encerra o ciclo de ser apenas aluno e inicia o ciclo de ser um líder formador.
Então, assim, quando é que eu encerrei o ciclo básico do discipulado, apóstolo? Quando você já está discipulando alguém, né, já está passando o seu conhecimento para alguém. A gente tem que entender que é um sinal de maturidade espiritual. E qual é? É quando a pessoa deixa de perguntar assim, quem vai me cuidar? E passa a perguntar, quem Deus está confiando para me cuidar? Eu já vi tanta gente na igreja assim, magoada. Ninguém cuida de mim aqui, ninguém está me discipulando. Aí você pergunta, você já procurou um discipulador? Não. Você já se aproximou de alguém, fez amizade com alguém, começou a conquistar o coração de alguém, a fazer amizade, a criar laço com alguém, para você chegar e falar, olha, você pode me discipular? Não. E um discipulador não vai cair do céu na cabeça da pessoa como o gênio da lâmpada e dizer, faz 3 pedidos aí. Não é assim que funciona. Você quer um discipulador? Escolha alguém que você admira, uma pessoa que você possa ter laços, ter amizade, que você gosta. Conquiste o coração daquela pessoa, sirva aquela pessoa sem pedir. Não chega pedindo, me discipula. Ganhe o coração da pessoa primeiro. Para que quando surgiu, vamos dizer assim, o clima da pessoa ver que você tem sede, tem fome, tá ali, tá fazendo, não pediu nada, aquela pessoa fala, eu vou te discipular, né? Então é assim, não é as pessoas chegar e ficar o crente chupetinha, né? Não tem discipulador para mim. Procura, conquista, vai para cima, acha o seu discipulador, né? Pede gabinete, pede para viajar junto, leva para almoçar a pessoa, agrada ela, almoçar na tua casa, leva para um churrasco, até que um dia que você fala assim, me discipula, ela não pode te dizer não, porque ela já ama você, gosta de você, viu tua sede, tua fome. Agora você ficar de beiço, ninguém me valoriza, ninguém me discipula, você é o crente chupetinha, meu irmão, sinto muito te dizer. Tem que pôr chupeta na sua boca, com aquele negócio que botava para criança ainda, uma suquinha lá para você calmar e depois dormir, não é? Até acordar maduro. Tem gente que tinha que dormir e acordar assim desperto para procurar um discipulador para ela crescer, e discipulado não é terapia. Terapia é com o psicanalista, com o psicólogo. O discipulador vai te discipular na palavra de Deus. E nada do discipulador chamar para discipulado e você falar, não, tá tudo bem com a gente. Irmão, nunca tá bem com a gente. A gente tem sempre que aprender mais. Você quer dizer que não brigou com a esposa, não deu um soco no olho dela, não brigou com o marido, não deu uma panelada nele, tá tudo bem? Isso aí é terapia. Né? Discipulado é aquele assim, não tá bem não, tô precisando aprender a orar mais, jejuar mais, pregar mais, amar mais, eu preciso de discipulado, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero, eu vou, me discipula, cuida de mim, eu sou chato mesmo para aprender e tal. Mas não é só ser o sanguessuga que só suga o discipulador. Leva ele para tomar um café, paga o café para ele, leva ele para um restaurante, paga o churrasco para ele. A Bíblia, eu estou falando isso, mas a Bíblia diz que a gente deve abençoar financeiramente quem nos ensina. Está na Bíblia isso, né? Paulo que disse isso, que a gente deve investir financeiramente. Então, estou falando isso porque um cafezinho custa dinheiro, uma coxinha custa dinheiro, um quilo de carne para o churrasco custa dinheiro, mas você tem que investir. Um aniversário, o seu discipulador, dá um presente, né? Ajuda ele no que ele precisa. Está precisando cortar a grama lá na sua casa, está precisando lavar o seu carro. Apóstolo, isso é escravidão. Meu irmão, a gente tem que arrumar motivo para estar perto do discipulador. Você vai simplesmente dizer para o seu discipulador, eu vou grudar em você, e você não lava uma louça para sua discipuladora, você não varre uma casa para sua discipuladora, você está ali, ela está te ensinando, e você está ali retribuindo de alguma maneira.
Isso é discipulado. Não é só abrir a boca igual o passarinho e falar me discipula, né? Então não é assim. Você tem que fazer por merecer, não é verdade? Então você tem que ser essa pessoa sedenta. Então o que eu quero dizer para você, finalizando a nossa aula, né? Ficou bastante coisa aqui para a gente falar nesse final de aula, mas o que eu quero dizer para você que terminou o ciclo, essa aula Jornada do Talmidim. Começa outro ciclo. Então, ano que vem, eu quero começar as 7 estações do conhecimento. Serão 7 cursos como esse, que vai abranger desde a pessoa que chegou na igreja hoje, até quando ela está servindo e pronto para ser um pastor. Então são 7 cursos da Jornada do Talmidim. Como esse da Jornada do Talmidim, serão as 7 estações do conhecimento. Ao passar por esses 7 cursos, você estará pronto para servir, para trabalhar, para pastorear, para ser um candidato ao pastoreio. Então ano que vem a gente vem com bastante novidades para vocês. E a partir de agora também, eu abro o grupo para que todos vocês, vamos deixar o grupo aí por uma semana, para que vocês comentem, falem, deem feedback. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo outro e tal. Eu, em todas essas semanas, acho que vai indo aí para umas 10 semanas, eu recebi feedback do curso de uma pessoa só. De uma pessoa. Isso não é atitude de discípulo. O discípulo tem aquela sede, né? Aliás, 2 pessoas fizeram feedback, que aprenderam isso, aprenderam aquilo. Apóstolo, mas o senhor falou que não é falar nada no grupo, mas podia ter me falado pessoalmente, dar um feedback. Quando você dá um feedback, você está dizendo assim para mim, foi importante, eu aprendi isso, aprendi aquilo, isso vai me motivar, vai me ensinar, vai me dar ânimo para continuar falando, fazendo outros cursos. Então, o grupo está aberto a partir de agora para vocês conversarem, falarem, explicarem o que você entendeu, isso, aquilo, me procurar pessoalmente na igreja, dizer, apóstolo, eu fui tocado com isso, eu mudei minha mentalidade naquilo. E dentro de umas 2 semanas, mais ou menos, quando eu fizer aqui o balanço do curso, quem fez todas as aulas e tudo, nós vamos ver quantas pessoas, eu vou pôr os resultados para vocês também, de como foi o aproveitamento, né? Uma coisa boa, tem tudo anotado, os formulários, com exceção de um, eles foram todos enviados, eu tenho o nome de todos então eu quero fazer essa revisão e passar para vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de aprendizado que tivemos, Senhor, através da Jornada do Talmidim. Dá-me graça, Senhor, para continuar fazendo outros cursos, Senhor Deus. Dá graça ao teu filho para que pelo menos ele tenha tido um desejo, um despertamento para conhecer da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos, que eles tenham sede de conhecimento e que eles possam retransmitir pérolas que eles aprenderam aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo curso.